Daniel Rezende, muito obrigado por atender a esse pedido da Vigília Nerd. É um prazer conversar contigo. Estava há algum tempo tentando fazer essa entrevista. Eu tenho um quê especial em falar contigo, porque eu sou muito fã do seu trabalho. Todo mundo aqui na Vigília é. Então, eu tenho algumas particularidades que eu vou te perguntar aqui durante essa entrevista, algumas nuances que eu notei nos teus filmes. Mas antes de entrarmos na conversa aí de Turma da Mônica 2, de todos os teus projetos que estão rolando agora, eu queria falar um pouco da tua carreira, de como tudo começou, porque eu gosto muito de ouvir a biografia do próprio personagem, do próprio diretor. Então, se puder nos traçar aí um pouco de como tudo começou, como você foi parar onde você está hoje, seria incrível. Bom, primeiro eu vou começar agradecendo o convite, antes de qualquer coisa. A gente já está há um tempo aqui tentando fazer com que acontecesse e as coisas, de alguma forma, sempre acontecem na hora certa. Obrigado aqui pelo convite. Também sou fã do trabalho de vocês. Acho muito legal todo mundo que, entre outras coisas, olha e promove o cinema nacional, a arte nacional, os artistas nacionais, e vocês fazem muito isso. Então, isso é muito legal. Queria só deixar aqui também o elogio e o agradecimento. Eu comecei já faz um tempinho, e na época que eu fui fazer faculdade, não tinha muito cinema no Brasil, né? Não tinha mercado, o Collor tinha acabado com a Embrafilme, e não se produzia, né? Então, aquele hiato entre o final dos anos 80, né, o final do auge da porno chanchada, dos filmes que eram feitos no Brasil, aquele hiato dos anos 90, que só foi retomar no final dos anos 90, ali com Carlota Joaquina, depois Central do Brasil. Eu fui para a faculdade nesse período que não tinha cinema. Então, eu fiz publicidade, na verdade. Eu sou formado em publicidade, comecei a trabalhar na publicidade e nessa busca da publicidade, acabei indo trabalhar na O2 Filmes, que é a produtora do Fernando Meirelles. Então, eu trabalhei muitos anos operava a câmera, o Matic. O pessoal de hoje nem sabe, né, o que é esse palavrão chamado Matic. Vamos entregar a idade Câmera, aqui, né? um pouquinho, né? A barba branca já não deixa mais mentir, né? E aí eu operava a câmera, editava um teste VT e tal, e no final da história acabei indo trabalhar, fazer finalização, e acabei trabalhando com o Fernando Meirelles, finalizando os comerciais do Fernando Meirelles. Depois de um tempo eu comecei a montar os comerciais do Fernando Meirelles, e daí para o convite para fazer o Cidade de Deus, foram alguns anos aí de jornada, e aí o Cidade de Deus de alguma forma me catapultou para o cinema, onde eu poucas vezes acabei voltando para a publicidade depois disso. Mas a tua pergunta é como é que foi o começo da carreira do cinema. Teve que passar por esse período da publicidade, onde eu aprendi muito, né? Eu acho, eu tenho um certo receio de uma das coisas que principalmente o cinema tem muito, que é esse protecionismo da arte do cinema, essa impecável arte do cinema que não conversa. Não, acho que todo mundo conversa, são linguagens diferentes, mas a publicidade, a internet, a televisão, o cinema, todo mundo comunica de alguma forma, né? Todo mundo, óbvio que são diferentes, mas eu gosto de olhar como complementares e não como inimigos. Então, eu acho que essa junção, o que eu aprendi na publicidade, seguramente eu uso até hoje no cinema. E é interessante, porque estava num período realmente de declínio, digamos assim, do cinema nacional, e mesmo assim tu te focou para o cinema. Tu teve essa oportunidade, apesar da publicidade, tu sempre pensou em cinema, ou tô errado? Não, desde o início, desde quando eu cresci vendo os filmes dos Trapalhões, nos anos 80, e quando eu também saí do cinema, quando eu fui ver os Goonies, eu saí do cinema e falei, é isso que eu quero fazer da vida, eu quero fazer isso aí. Então eu sempre queria, sempre foi uma meta trabalhar com cinema e dirigir filmes, sempre foi. A publicidade foi esse caminho encontrado nos anos 90 para poder ter um trabalho, porque não tinha, né? No momento em que eu fui definir o que eu ia fazer da vida. Mas foi uma grande escola, na verdade. E é legal perceber isso, porque hoje em dia
a gente tem umas possibilidades maiores e o cinema está com uma efervescência muito mais interessante. E talvez seja hoje mais fácil tentar carreira no cinema do que aquela época, né? Pô, como tu comentou, final dos anos 90 ali, época do Collor, depois que veio a retomada, depois que veio esse processo, né, do cinema nacional. Então era uma época de guerreiros, né? Digamos assim. Vou até dizer que a gente está vivendo uma época muito parecida, né? Ah, De eu alguma vou forma, chegar né? nesse ponto. Eu vou chegar nesse A ponto. gente está vivendo uma época muito parecida, né? De alguns anos já, de um ataque à classe artística, com todos os seus problemas, todas as questões que o mercado tem, que precisam ser solucionadas e precisa se trabalhar nisso. Mas esse ataque à cultura e à arte que vem acontecendo nos últimos anos tem mexido com o mercado para bem e para mal, mas muito mais para mal. Mas que estamos vivendo ali uma coisa muito parecida com o que tinha nos anos 80, de alguma forma. Porém, o mercado que se conseguiu criar nesses últimos 20 e poucos anos é um mercado sólido, a ponto de que hoje é possível continuar. A gente não vai parar, ninguém vai parar a criação de audiovisual no Brasil. Isso não vai acontecer. A gente vai ter que arrumar outros meios. Mas hoje qualquer pessoa na sua casa tem um estúdio, tem todo o equipamento necessário e mais do que isso, tem a distribuição, né? Qualquer pessoa tem. Isso é muito diferente dos anos 80 e dos anos 90. E o que, de certa forma, deixa a competição muito mais acerbada, porque qualquer um pode, mas, por outro lado, qualquer um pode, né? Então, é bem diferente isso. Democrático, talvez, né? E para melhor, né? Com certeza. Mas já que tu tocou nesse assunto, era uma pergunta que eu queria fazer. Como é fazer cinema hoje no Brasil com situação política, com situação de pandemia e todo esse... Porque, como a gente comentou aqui, a indústria do cinema ela vinha numa crescente e ela se consolidou. Essa indústria ela estava existindo, né? Ela tomou um baque muito forte agora. Como é fazer o cinema agora? Eu não sei se eu seria tão otimista quanto você. Eu não chamaria nem de indústria. Eu Uhum. chamaria de um mercado que existe, que a gente conseguiu criar e que estava muito forte e que estava, né? A gente, óbvio que como qualquer indústria de cinema no mundo, você não acerta sempre, mas você acerta bastante. Então a gente tinha grandes cineastas, grandes filmes. Existem problemas ainda que a gente precisa consertar, precisa olhar. Um deles é essa conexão com o público, que eu acho que isso a gente não tinha conseguido ainda. A gente precisa fazer, que aí já trazendo para o pessoal, que é um pouco aonde eu tento mirar o meu trabalho, que é fazer bons filmes, boas histórias, bons personagens, trabalhar na dramaturgia, trabalhar na produção, na qualidade da cinematografia, da direção de arte, dos atores, da atuação, fazer um trabalho profundo, ao mesmo tempo que se comunique com o público. Porque no Brasil existe essa distância monumental entre o filme que conecta com o público e o filme de artista ou filme de qualidade, né? Como se para conectar com o público você não precisa da qualidade, qualquer coisa, se for popular, vai comunicar, ou se para você fazer um bom filme, você não precisa pensar no público, né? Tem uma distância gigantesca aí, onde muitos filmes podem ser feitos aí, né? Onde é o mais difícil, é onde um pouco eu busco, e eu acho que essa mudança que está tendo no mercado faz com que o mercado seja obrigado a olhar para ele mais como mercado, e para sobreviver, ele precisa se conectar com o público. Isso não quer dizer fazer filmes piores. Porque quando você fala preciso me conectar com o público, o brasileiro já acha que precisa fazer filme pior. Não, pelo contrário. O público está ficando cada vez mais exigente. A competição aí né? E o streaming está deixando a competição mundial, tirando o polo só da língua inglesa. Hoje você abre os streamings, você começa a ver filmes de vários lugares do mundo, e por que não ter mais filmes e séries brasileiras, né? A gente tem que ter, né?
Eu acho só engraçado essa cultura do nacionalismo anti-arte. Como é que eu sou nacionalista, onde eu derrubo a minha arte e só consumo a arte de fora? Que grau de pensamento é esse, sabe? Como é que eu não faço... Eu deveria, muito pelo contrário, tá forçando a economia a girar aqui, o dinheiro girar aqui, a cultura girar aqui, acabar com a cultura daqui para trazer de fora. Isso não faz muito sentido, né? Concordo que existe esse distanciamento, ainda que a gente tenha agora um cinema de cultura pop que está também em evidência, né? A chegada da Netflix possibilitou várias coisas no streaming, como tu comentou, as coisas nacionais, e essas séries nacionais estão acontecendo nos streamings em diferentes plataformas também, né? Um dos exemplos também foi o Ninguém Tá Olhando, né? Mas a gente tem um cinema de cultura pop que começou a dar umas caras. É evidente, a gente teve esse baque agora político e que a gente comentou, mas a gente tinha o Bingo, a gente tinha talvez uma história de amor chegando com o Rodrigo Bernardo, a gente tinha o Gustavo Bonafé com o filme do Marcelo D2, a gente vinha conseguindo catalisar essa cultura, digamos, pop nacional para o cinema, né? O Doutrinador, que é uma adaptação também dos quadrinhos, né? Você estava enxergando essa cena se criando ou ela se criou e já não existe? Ou ainda vai Não, se criar? eu acho que sim, ela estava se criando, se formando, e é normal que o tempo do cinema, desde a retomada, esses 20 anos, seja para que a gente descubra um pouco o que é a nossa identidade como cinema, como audiovisual no Brasil, o que funciona, o que não funciona, desde lá de trás, né? Cidade de Deus é ultra pop, apesar de ser um filme profundo. O próprio, falando só de filmes que eu trabalhei, né? O próprio Tropa de Elite é um filme profundo, bem feito e ultra pop. E aí já falando de outros, né, nesses anos todos, outros filmes que aí já não trabalhei, mas o próprio Bruno Surfistinha, Meu Nome Não É Johnny, são filmes que têm qualidade e ao mesmo tempo conseguem se comunicar com o público. E aí nos últimos anos começando a ter filmes de gênero, que eram coisas que a gente não fazia, porque bem ou mal, quer a gente queira, quer não, a identidade do cinema nacional, do audiovisual brasileiro nas 2 últimas décadas, ela batia em 2 teclas, basicamente, que era a comédia rasgada ou o filme socioeconômico, o drama socioeconômico, né? Que é basicamente a identidade do Brasil, essa desigualdade social. Então, ou os filmes batiam na tecla dessa desigualdade social, ou eles eram comédias geralmente escrachadas. Então, nos últimos anos, você vê filmes de terror surgindo, você viu filmes de quadrinhos indo para a tela, né? Você citou o Doutrinador, a gente fez lá o Turma da Mônica, que é o maior ícone da cultura pop nacional na tela grande. Você vê esse movimento acontecendo. Nem todos acertam, é normal, você vai, né, vendo o que é certo ou não. E eu acho que agora a gente vai passar um tempo aí que, bem ou mal, os streamings vão um pouco tomar conta do cinema, enquanto a pandemia vai ter reflexos econômicos e sociais, enquanto a questão política barra ideológica tomou conta e tentou, né, segurar o discurso artístico que está ligado a esse discurso socioeconômico político, né? Então, eu acho que é um baque que vai demorar uns anos aí para a gente se entender como mercado de novo, mas esse movimento de tentativa, ele estava existindo e eu acho que ele vai continuar existindo, né? De alguma forma, ele vai continuar existindo. A gente só vai ter esse período aí que a pandemia ainda chegou para dificultar mais ainda. Legal. Mas voltando um pouco para o que a gente estava comentando da tua carreira, você veio da publicidade, trabalhou com o Fernando Meirelles, foi para Cidade de Deus, e aí Cidade de Deus deve ter sido um grande marco na tua vida. O que mudou do Daniel antes e depois de Cidade de Deus, como montador que foi até indicado ao Oscar? Então, é até meio louco pensar o que mudou Cidade de Deus antes e depois, porque antes existia o Daniel montador de cinema, existia o Daniel montador de publicidade, que tinha montado aí 3 a 4 anos montando comerciais, e o Cidade de Deus foi mais do que qualquer coisa, foi essa catapulta, né? Então, eu nunca tinha montado um curta-metragem, eu tinha montado comercial e alguns videoclipes,
mas eu não tinha ideia do que era esse negócio chamado dramaturgia, um arco dramático, desenvolvimento de personagem para se contar uma história. Eu não tinha a menor ideia, eu não tinha feito faculdade disso, não tinha estudado, então eu não tinha teoria e eu não tinha prática. Então eu só acabei me baseando na minha intuição, com o que eu tinha aprendido na publicidade, com montagem, e fui baseado na intuição e um pouco nos filmes que eu assisti, que eu gostava. Então eu acho que ele não teve um antes e um depois como montador, ele teve só um depois. Só depois. Ele só teve o Foi a depois. estreia, né? Foi a estreia, então eu não sabia. Eu acho que eu penso bastante sobre isso, né? Eu não tinha nenhuma metodologia, eu não tinha nenhuma base teórica. Então eu acho que o Cidade de Deus talvez só tenha chegado naquele resultado em relação à montagem por dois motivos. Primeiro, porque o projeto e o material filmado pelo Fernando Meirelles, ele e toda a equipe, porque o cinema é uma arte de equipe, né? Não é uma pessoa só que faz, que é um gênio que cria tudo isso. Uma pessoa, né? O diretor é aquele cara que conduz, que fala, acho que é para cá, né? Porque ele tampouco tem certeza de muita coisa. Ele acha que é para cá ou é para cá, mas o material era muito forte, era muito bom, tinha muita verdade, já estava tudo ali. Mas talvez a gente chegou naquele resultado em relação à montagem, talvez exatamente porque eu não tinha a menor ideia de como fazer. Talvez se eu tivesse a experiência e a bagagem, talvez eu não teria cometido algumas loucuras que fez com que o resultado da montagem chegasse naquele resultado. Mas eu atribuo muito ao fato de que eu não tinha a menor ideia de como fazer aquilo. Você se permitiu, então. Eu usei minha intuição e fui. Eu falei que eu não tinha nada. Porque eu hoje trabalho muito nessa coisa de que as palavrinha que eu não gosto muito, que são as regras. As regras, elas ajudam a nos moldar e a nos dar direções. Porém, elas têm um efeito colateral muito grave que elas nos limitam, quer a gente queira, quer não. Toda regra limita, né? Então, como é que você consegue estabelecer uma metodologia e não ficar preso a ela? Então, eu hoje digo, depois de, né, quase 20 anos de Cidade de Deus, eu hoje digo que eu só construo algumas regras na minha cabeça, construo só para poder quebrar. Inclusive, já me adiantando aqui na timeline, o Ninguém Tá Olhando é um fruto disso, né? Ele é exatamente esse questionamento de que a gente precisa de regra, porém as regras nos limitam. Mas já fazendo esse pulo no tempo aqui. Sim, sim, não, mas é exatamente isso. Ninguém tá olhando, é bem sobre isso mesmo. E aí, o Daniel, que era um provável aspirante a cineasta, se tornou um montador. Aí tu pensou, sou um montador? E aí tu abraçou tantos projetos com Walter Salles, com Terrence Malick. Como é que foi? Com o Zé Eu, Padilha? eu me encontrei, eu não tinha tinha o menor plano de ser um montador, só que eu me encontrei ali, eu falei, nossa, esse negócio é muito legal. Intuitivamente, eu fui descobrir, e na prática, que a montagem é talvez o terceiro grande pilar da construção de um filme ou de um audiovisual, né? Então, você tem a ideia se transformando em palavras, você tem a palavra se transformando em imagens e você tem as imagens assumindo um significado narrativo quando você junta essas imagens que estão desconectadas como são material bruto. Então, essas três estágios de se construir um filme, a montagem tem um poder muito grande. As pessoas nem sabem, não têm a menor ideia do que uma montagem pode contribuir para um filme. Então, eu aprendi muito, mas muito, né? Se hoje eu me arrisquei a fazer, né, ir atrás daquele sonho do garoto que assistia Trapalhões e os Goonies, muito foi porque eu, durante esses anos todos de montagem, acabei aprendendo, olhando e estando muito perto e construindo, sendo coautor de projetos de grandes cineastas, como o que você já citou, né? O Fernando, o Walter, eu colocaria nessa lista com certeza aí Laís Bodansky, do qual eu tenho eterna paixão e admiração, Karl Hamburger,
entre outros cineastas com quem eu trabalhei, Eliane Café, com quem eu aprendi muito, na verdade. Legal, legal. E aí, como foi esse passo? Temos uma carreira de montador consolidada, com vários sucessos de cinema. E aí, para escrever, como sentar para escrever? Vou dirigir. Como é que foi esse degrau aí que foi subindo? Porque até então você tinha feito alguns curtas, tal, peças publicitárias. Você já escrevia na época? Já pensava? Como é Não, que escrever, foi? na verdade, é uma coisa que eu não pensei, continuo não pensando. Eu erro, eu não consigo escrever meu nome inteiro sem errar. Eu tenho essa. Então, eu já tentei me arriscar e toda vez eu me arrependo no meio. Talvez um dia eu chegue lá, mas não é muito a minha praia, não. Mas a troca de cadeira, né? Sair daquela cadeira gostosinha no ar-condicionado, onde você está olhando o material e não tem duas bigornas, não, uma em cada ombro, para sentar naquela outra cadeira com 200 pessoas te fazendo perguntas, para botar duas bigornas, uma em cada ombro, e ter que ficar no set de filmagem, e não só no set de filmagem, né? Porque o processo. As pessoas acham que o diretor é o cara que vai no set, fala ação e corta, e é um gênio, e depois dá entrevista. O trabalho do diretor começa muito antes e termina muito depois, né? Deste momento que é só a transformação daquelas palavras em imagens. A filmagem é isso, você transforma Sim. aquelas palavras que estão no roteiro em imagens. Mas essa troca foi uma troca que ela era inevitável, até porque era o objetivo inicial, mas ela demorou um pouco porque eu precisava me sentir seguro e eu precisava achar o projeto. Né? Eu tinha feito uns curtas e tal, mas o projeto foi quando eu encontrei a matéria na revista Piauí sobre a vida do Arlindo Barreto, e que era a história daquele palhaço cujo nome eu não vou citar. É o bingo. É o Bingo, a É gente o bingo. transformou no Bingo, mas infelizmente esse nome do palhaço tem uma conotação muito ruim hoje em dia. É verdade. Então, mas quando eu achei ali, quando eu vi ali uma história para falar não só sobre uma história de um personagem, de um homem que queria encontrar o reconhecimento, que é uma coisa que se conecta com todos nós, hoje todos nós estamos buscando likes no Instagram, mais views no YouTube, né, esse reconhecimento. É um cara que é um ator e queria o reconhecimento e ele acaba querendo, na busca desse lugar sob o holofote, ele consegue, só que ele está atrás de uma máscara. Então, como é que você é reconhecido se você está atrás de uma máscara? E aí eu vi uma possibilidade de poder olhar para a cultura pop brasileira, olhar para os bastidores da televisão nos anos 80, a televisão que é esse ícone, o maior ícone da cultura do país, para bem ou para mal. E eu falei, cara, esse é o projeto. Aí eu falei, beleza, agora eu vou. Mas foi apavorante, ao mesmo tempo necessário, porque era onde eu queria chegar mesmo, era onde eu queria ir. E aí a gente entra com essa ideia do bingo que você mexeu no seu primeiro tesouro, digamos, nacional, embora seja uma franquia ou questão do palhaço e tal, mas um primeiro tesouro nacional que você acabou mexendo da cultura da TV, que foi o bingo. O processo foi o seu, a partir de você, então, reconheceu a história, foi atrás, que surgiu? Como é que você foi atrás? Quero fazer esse filme. Que pauzinhos que eu preciso mexer para que ele aconteça? Na verdade, foi um grande amigo, Dan Clabin, produtor, um dos produtores do filme, e também um grande amigo. Ele tinha lido essa matéria, tinha visto um filme ali, e a gente se encontrou numa ponte aérea, e eu estava falando, estou procurando um projeto, e ele falou, cara, eu tenho um projeto ideal, que esse é para você, você que tem que, só você pode fazer esse filme. E ele que me mostrou essa reportagem, foi atrás do Arlindo Barreto, comprou os direitos de contar a vida dele, porque não existia nenhum livro, a gente não adaptou nada. A gente fez um roteiro original baseado na vida do Arlindo. E aí, quando ele me mostrou essa história, eu falei, cara, é isso. E aí a gente foi até a Gulani Filmes, que também é uma produtora do qual eu tenho uma parceria muito grande, e eles super viram ali um projetaço, e aí a gente foi atrás, e demorou de eu ter essa conversa com o Dan, para ele me falar dessa matéria, até o filme chegar ao cinema, foram 7 anos. 7 anos.
porque infelizmente é assim que um pouco que funciona, assim, as coisas não são rápidas. Botar o projeto de pé, achar um roteirista, Luiz Bolognese, que é um grande cineasta e roteirista, escreveu o roteiro, e até o roteiro inicialmente foi escrito para o Wagner Moura, a gente esperou o Wagner Moura quase uns 3 anos, acabou que ainda os cronogramas não batiam, e depois a gente acabou, né, o filme, eu tenho sempre uma noção de que o projeto conta para o diretor como ele é. O diretor ele tem que, de alguma forma, psicografar esse processo. Óbvio que eu queria fazer isso aqui, mas aí as coisas, o tempo, os acontecimentos vão dizendo. E o projeto era do Vladimir, na verdade. Ele só chegou, Chegou né? depois, Poderia não ter, né? só Ficou chegou depois. perfeito, né? Hoje em dia a gente não consegue imaginar o Bingo sem o Vladimir, né? Ele foi Não. praticamente dele. Ele tomou para ele e falou a frase que tem no filme que ele fala, eu sou o Bingo, ele tomou para ele, né? Então hoje é difícil, inclusive até que eu ganhei esse do meu irmão aqui, ele fez esse toy art aqui Que demais. ele Incrível. modelou e imprimiu numa impressora 3D e pintou. Então ele fica aqui guardadinho. É o Vladimir, né? Virou. Item raro, é o Vladimir, é o Vladimir. Item raro aí da coleção, incrível. Esse aqui só meu irmão que fez. Tem uma cópia minha e uma cópia que ele fez para o Vladimir, que a gente está mandando para ele agora. E você tem outra estatueta aí atrás, que é do Vitor Lamolla, né? Que O provavelmente Vitor, foi ele que fez, até. foi ele que fez lá para o canal O dele cara que também. faz os bonequinhos, né? Exato. O Vitor Muito bom. fez, ele se auto fez, né? Fez um boneco, né? Transformou um boneco que existia no Uli. E também, então, ele deixou comigo aqui. Então, fica aqui o Bingo e o Uli. Tá incrível essa estante aí. Legal. Legal. E aí eu tenho um cebolinha aqui que não é customizado, mas tá aqui Mas também. tá fazendo muito sentido nessa estante aí.